Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vanessa, bibliotecária, trabalho na URGS, concluí meu mestrado há bem pouco tempo, trabalhei com competências infocomunicacionais, estudei alguns modelos de promoção de competências e eu vou ministrar a aula Metodologias para Promoção de Competências Infocomunicacionais no dia 27. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre essa aula, eu vou dar um spoiler sobre essa aula, certo? Vamos junto? Então, a gente vai ver nessa aula modelos de competência em informação e comunicação. A gente vai falar um pouquinho sobre o curso Super 8, que é o curso de promoção de competências do Sistema de Bibliotecas da URGS. Sobre os modelos, né? O que são os modelos? Eles indicam um processo, um procedimento ou um sistema representado graficamente, mas eles também podem se apresentar na forma de padrões, diretrizes, etc. Basicamente, o que eles fazem? Eles sistematizam os passos necessários para a busca, o uso, a síntese, a comunicação e a avaliação da informação e do processo de pesquisa como um todo. Alguns modelos, então, que a gente vai ver nessa aula. O Big Six, que é um modelo que embasou o Super 8, ele é um modelo desses dois autores, o Mike Eisenberg e o Bob Berkowitz. Ele é do final da década de 80. Ele é um modelo de processo para a resolução de problemas, ele é dividido em 6 etapas, e uma das características é que ele facilita a integração das tecnologias no currículo. O framework, que é um modelo da ACRL, da ALA, ele é de 2016, ele é um modelo mais holístico, mais contextual, né? Ele é dividido em 6 etapas, e ele tem como uma característica bem importante o embasamento em algumas teorias educacionais, como os Threshold Concepts. E ele traz as disposições, ou seja, as atitudes desejadas daquelas pessoas que têm competências em informação e comunicação. O Seven Pillars, que é um modelo da Skono, que é um grupo britânico, ele tem uma natureza circular, ele é dividido em 7 etapas e ele é estruturado de forma a auxiliar a inclusão dessas competências no currículo acadêmico. O Super 8, como eu disse, é um modelo do Sistema de Bibliotecas da URGS, ele passou a ter esse nome a partir de 2017, ele é um modelo metacognitivo, dividido em 8 etapas, e é uma adaptação do Big Six, né, para o meio universitário. Vou falar um pouquinho mais do Super 8, né? Esses aqui são os passos, então, do Super 8. Ele tem esse logo colorido representando cada um dos passos. Ele também é um modelo circular, porque esses passos não acontecem de forma linear, né? Então, por isso que ele tem essa representação aqui. Um resumo, assim, né, dos conteúdos que são tratados no Super 8. Por exemplo, no primeiro passo, que é o passo reconhecer, né, a gente fala sobre a identificação do problema de pesquisa. No passo buscar, a gente fala sobre o levantamento de fontes que deve ser feito, né, para responder o problema de pesquisa. A gente fala também sobre a avaliação das fontes, né? No passo 5, que seria o passo sintetizar e produzir, né, que é aquele momento em que o aluno já está escrevendo o seu trabalho acadêmico, né, e ele precisa, então, criar o diálogo entre os autores, né? Então a gente fala do uso ético das evidências, né, das fontes de pesquisa, da citação de autores, tudo isso com o auxílio do gerenciador de referências. Então a gente trata o Zotero e o Mendeley, né, nos nossos cursos. Enfim, então aqui tem algumas palavras representativas, né, dos conteúdos que são tratados no Super 8. Então, qual é a importância de um modelo, né, para a promoção de competências infocomunicacionais? Eu acho que as principais características desses modelos, né, que auxiliam na promoção são essas aqui, né? Bom, os modelos, então, eles permitem a análise e a melhoria das ações do processo de busca da informação, né? Eles servem como um registro, né, como um norte, e eles são uma ferramenta pedagógica integrativa. Por quê? Porque eles demonstram os passos, né, de uma forma contextualizada e não aquela coisa solta, né? Então, assim, os alunos conseguem identificar em que momento do processo de pesquisa eles estão trabalhando. Em resumo, né, o nosso grande objetivo é mostrar que o usuário ele não tem um papel apenas como leitor, né? Ele é leitor, ele é autor e ele também deve problematizar os passos, né? Ele deve pensar, né, avaliar todo o seu processo de pesquisa, não só avaliar o produto, o resultado final do seu trabalho, mas também avaliar o resultado, o processo de pesquisa como um todo.
Para que vocês tenham uma ideia de como é que foi o processo do Super 8, como é que a gente criou o Super 8, né? Então, primeiro, o que ele é, né? Ele é o nosso curso, ele teve início ali com este nome em 2017, mas muito antes disso a gente já trabalhava com essa promoção de competências infocomunicacionais. Atualmente ele é um projeto de extensão. O principal objetivo é expandir a formação acadêmica por meio dessas capacitações, né? Desenvolver o domínio de técnicas de pesquisa em informação e comunicação científica, as competências infocomunicacionais nos nossos alunos universitários. Então, aqui tem o site do Super 8 para vocês consultarem. Como é que foi a implantação desse curso no nosso sistema de bibliotecas? A gente começou com um diagnóstico, né, de um grupo de estudos que se chamava GEAL. Né? Então, entre vários modelos, nós acabamos escolhendo o modelo Big Six. E aí nós formamos subgrupos temáticos para trabalhar com cada conteúdo. Nós utilizamos o Moodle Colaboração, porque ele facilitou a nossa comunicação, né, e também o registro do processo desses grupos. Então, como eu disse antes, né, o SBURG sempre promoveu capacitações de usuários. Né? A partir ali de 2011, a gente começou com os diagnósticos. Em 2014, então, a gente amadureceu, né, a abordagem que tinha sido escolhida, Big Six, transformamos em Super 6 e depois de mais um tempo ainda, então lá em 2017, nós acrescentamos 2 passos no Big Six e ele acabou se transformando então no Super 8. Então, uma pergunta que eu acho que é importante que a gente se faça no momento que está criando um curso, né? Quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para a competência em informação e comunicação no contexto? Aqui, no meu caso, era o contexto acadêmico, né? Então, nós gostaríamos que os alunos conhecessem a terminologia básica da área, né? O que é uma base de dados, um catálogo, o que significa indexação. Nós também gostaríamos que eles entendessem, né, os critérios para avaliar as informações e as fontes e que eles tivessem habilidades para usar algumas ferramentas, né, que auxiliam em todo o processo de pesquisa, né, principalmente os gerenciadores de referências, e no nosso caso a gente ministra Mendeley e Zotero. Para vocês terem uma noção, né, de como são os conteúdos do nosso curso, né, eu trouxe aqui um exemplo de um dos módulos, que é o módulo Introdução à Pesquisa com Bases de Dados. Então, nesse módulo, a gente aborda todos os passos da pesquisa, a gente mostra o Super 8 no início do módulo. Então, a gente fala nesses passos, depois a gente fala nas estratégias de busca, nos operadores booleanos e outros recursos. A gente fala nos critérios de avaliação dos resultados das pesquisas, né, o que são e como que os gerenciadores podem ajudar na elaboração dos trabalhos acadêmicos, inclusive como que os gerenciadores podem ajudar na apropriação da informação, né, utilizando algumas estratégias metacognitivas, como exportar os resultados de pesquisa das bases de dados, né, a gente também coloca um comparativo entre os 2 gerenciadores para que os alunos tenham algum embasamento para escolher entre um ou outro gerenciador. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu aguardo vocês todos na nossa aula do dia 27. Obrigada pela atenção.